Quando nós pegamos a população brasileira e começamos a analisar a sua estrutura ou estratificação, pensando inicialmente com relação à idade, a população brasileira, como ela está? É importante a gente destacar, já falei com vocês, que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento, ou seja, está crescendo o número de adultos e de velhos. E por que isso vem acontecendo? Já coloquei alguns motivos para vocês. Está relacionado aí com a diminuição da mortalidade e também, nesses últimos anos, com a diminuição da natalidade. E o que isso vem provocando? Até pouco tempo atrás, o Brasil era considerado um país jovem, ou seja, que a somatória de adultos mais velhos era menor do que o número de jovens. Todavia, isso mudou. Os jovens ainda perfazem a maior quantidade da população. Todavia, a soma de adultos mais velhos hoje já é superior à soma de jovens. O processo de envelhecimento também reflete em um aspecto, ou seja, diminuição da mortalidade, aumento da expectativa de vida. A população brasileira tem vivido cada vez mais, e como eu falei com vocês, da melhoria dos índices de desenvolvimento, acesso à educação, acesso à saúde, melhoria de renda, isso reflete diretamente na longevidade da população. Assim, o que nós vamos perceber? O instrumento mais utilizado, gráfico, para visualizar essa questão são as pirâmides etárias. Observem nessa primeira imagem que está aparecendo, que é a pirâmide etária do Brasil, mais ou menos aí na década de 50, 60. Observem como a base é larga, o meio relativamente estreito e o topo bem fino. Isso reflete o quê? Uma grande quantidade de jovens, uma porção de adultos relativamente pequena em comparação com a de jovens e praticamente não existem velhos. Olha a pirâmide etária do Brasil no momento recente. O que a gente percebe? Já houve uma diminuição da base, a base ficou um pouco mais estreita, houve um alargamento do centro da pirâmide, ou seja, aumentou o número de adultos, e olha também um alargamento no topo da pirâmide, ou seja, envelhecimento da população, aumentou o número de velhos. Quando a gente divide a população brasileira por sexo, ainda se observa um número um pouco maior de mulheres com relação aos homens. E quanto maior? Hoje é por volta de 2%. Reparem, 2% não é tão grande, é muito insignificativo se a gente for pensar. Todavia, isso era maior há algum tempo atrás. Por que vem ocorrendo essa mudança? Ou seja, essa tendência a igualar o número de mulheres e o número de homens. No nascimento, não há essa diferenciação. Praticamente o número de mulheres e homens que nascem é igual. O que provoca essa diferenciação? Principalmente os hábitos de vida. São os homens os que têm os serviços mais pesados, mais insalubres, normalmente são os que estão infiltrados em rede de criminalidade, têm hábitos de vida mais insalubres com relação à questão de bebidas, cigarro e etc. Ou seja, consequentemente, isso faz com que o homem morra mais cedo. Assim, o maior número de mulheres não são no início da vida, ou seja, 5, 6, 7 anos, mas principalmente a partir dos 15 anos a gente já começa a visualizar um aumento, uma porcentagem de mulheres maior que o número de homens. Como eu comentei com vocês, está havendo a tendência à igualdade disso e fato que a diferença de proporção entre homens e mulheres dentro do Brasil já é bem pequena. Por que está acontecendo isso? Um dos motivos que a gente percebe isso é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Ou seja, a mulher agora ela busca seu espaço, trabalho. Dessa forma, o que se observa? O estresse que o homem passava, as condições insalubres que o homem passava, as mulheres começam a passar por esses mesmos problemas. Ao mesmo tempo, a questão de problemas de saúde e outras características nesse sentido. Outro fator também que colabora para isso é a mecanização. Quanto mais automatizado, melhor é principalmente para o trabalho feminino. Ou seja, a mulher não dá conta, pelo menos a maior parte, de desenvolver trabalhos braçais. Dessa forma, a partir do momento que eu tenho automatização, mecanização, a mulher pode operar essa máquina. Então não há mais limite para a entrada da mulher no mercado de trabalho. Outra característica a ser analisada é a concentração de homens e mulheres com relação a determinadas áreas. O que se observa? Áreas que têm grande produção agrícola, normalmente são áreas que atraem muitos homens, por causa do tipo de trabalho, do tipo de emprego. Então, nessas áreas é muito comum nós termos uma porcentagem maior de homens do que de mulheres. Por outro lado, em zonas urbanas, essa porcentagem
é um pouco maior de mulheres ou praticamente igual, pelos fatores que eu já comentei com vocês. Principalmente a questão de mecanização, automação dos meios de produção e também a força que a mulher está tendo agora entrando, adentrando no mercado de trabalho. Dessa forma, isso vai refletir diretamente na população economicamente ativa. Ou seja, a população economicamente ativa, até pouco tempo, era constituída principalmente por homens. Ou seja, na década de 80, por volta de 19% da população economicamente ativa eram mulheres e o restante homens. Hoje, a tendência é que haja uma igualdade entre homens e mulheres trabalhando, ativos no mercado de trabalho. Com relação aos setores econômicos, observa-se também uma distribuição interessante. Comentei com vocês da entrada da mulher no mercado de trabalho, e a mulher entra principalmente onde? Setor terciário. Trabalha nos outros setores? Sim, mas pela característica de absorção de mão de obra que o setor terciário tem, acaba absorvendo uma quantidade maior de mulheres. Mas isso ocorre também porque há uma perda de empregos a partir da mecanização, automatização, no setor secundário e no setor primário. Assim, essas pessoas que perdem emprego nesses setores caminham para o setor terciário, que absorve facilmente essa população. Pense, o cara perdeu o emprego no campo porque o seu patrão lá comprou um trator, mas ele tem expertise com relação ao plantio, etc. Normalmente, o que acontece? Ele pode ir para a cidade virar um jardineiro, repara. Ele está no setor terciário, ele foi absorvido pelo setor terciário. Prestar atenção como é que é flexível essa ideia do setor terciário e da qualificação das pessoas. Então, isso faz com que o setor terciário seja mais atrativo, absorva mais facilmente essa mão de obra. Dessa forma, o que se observa? Hoje, o setor que mais concentra pessoas é o setor terciário. O setor secundário e o setor primário, hoje eles estão praticamente empatados. Observe o gráfico que está aparecendo aí. Ou seja, a quantidade de pessoas ocupadas no setor secundário e no setor primário são quase que iguais. E a tendência é que, principalmente o setor primário, diminua cada vez mais a quantidade de pessoas empregadas pela mecanização, automatização, aumento das tecnologias no campo e também no setor secundário. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Velho, quebra o galho aí!